Mudando aí de notícia, metade dos paulistanos já foi alvo de roubos ou furtos. Quase metade das pessoas da cidade de São Paulo já foi alvo de roubo ou de furto alguma vez na vida. É o que apontam os resultados da pesquisa Vitimização em São Paulo 2018, divulgada e realizada pelo INSPER. O levantamento tem como base de entrevistas 3.000 domicílios da capital, feita entre os meses de março e maio com maiores de 16 anos. Segundo a pesquisa, aumentou a proporção de moradores que sofreram assaltos na capital. Do total de entrevistados, 48,2% declararam ter sido vítima de roubo ou furto alguma vez na vida. Já considerando crimes que teriam acontecido nos últimos 12 meses, 8,9% dos paulistanos disseram ter sido roubados, enquanto 14,1% declararam vítima de furto. O principal alvo dos bandidos é o celular, diz o estudo. Para o coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Naércio Menezes Filho, o aumento estaria ligado ao desemprego. O Instituto incluiu o crime de assédio sexual e identificou 13,5% das mulheres que foram vítimas de algum episódio no último ano. Em mais da metade dos casos, 55%, elas sofreram pelo menos 4 assédios. Como entender a violência pelo ponto de vista da ótica espírita, Elaine? A gente parece repetitivo, né? Mas a gente cai no mesmo assunto do primeiro tema. A questão moral, né, do planeta, né, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, né? E os espíritos que aqui reencarnam e convivem conosco, né? Assim como nós estamos mais ou menos nessa mesma faixa vibratória, são espíritos ainda com uma baixa moral, né? Ainda desejosos aí de evoluir, de crescer, de praticar o amor ao próximo. Então é tudo uma consequência, não tem um fato isolado, né? Então a gente pega a situação financeira que nós nos encontramos, política e tudo mais, aqui especialmente no Brasil, e junta a fome com a vontade de comer, né? Então, aquele espírito que reencarna para progredir, para crescer, encontra aqui o meio que não o favorece, né, naquelas qualidades, naqueles atributos que ele precisa desenvolver. Ele pega um meio onde falta, muitas vezes, o básico, e o que ele sabe fazer é aquilo, né? É uma situação bastante delicada, né? Pela ótica espírita, para nós como espíritas, como lidar com essas situações? Como conviver com esses irmãos, ou mesmo como não entrar nessa vibração de ódio, de vingança, de revolta, né? Que a gente percebe muito hoje quando a gente liga uma televisão e vê os programas jornalísticos, como se tem divulgado a violência, o crime, e como isso gera dentro do cidadão esse desejo de vingança, esse desejo de ódio, ou de colocar ordem a qualquer custo, nem que isso custe a vida daquela própria pessoa, daquele indivíduo. Então é um trabalho aí, acho que muito árduo que tem que ser feito. E a gente pode começar modificando a nós mesmos, o nosso pensamento. Quando somos vítimas desse tipo de violência, o que podemos fazer, né? Vibrar por esses irmãos e não disseminar o ódio. Nós temos um papel fundamental nisso tudo, né? A força do pensamento é muito grande, né? E aí, Edson? Então, Cláudio, eu estava ouvindo a Elaine. Bom, aqui em São Paulo a gente sofre as consequências do ponto de vista material da aglomeração do maior número de pessoas, né? E quando você concentra muita gente convivendo junto, você vai ter muita gente diferente convivendo, tá certo? E você tem um outro fator, que é a questão das oportunidades. Hoje a gente vive uma situação social em que a forma como a sociedade está organizada, a forma como as coisas são colocadas para as pessoas, esse mundo consumista ao extremo que a gente tem, onde se promove o ter, para você ser alguém, você precisa ter, pelo menos perante as pessoas. Se você não tem, você não é nada, tá certo? Então, quanto você mais ostenta, quanto você mais mostra que você tem, mais respeitado, teoricamente, você é, né, mais
você ganha uma visão, uma visibilidade diferente perante as pessoas. É como Tá se certo? você fosse culpado de estar numa situação melhor, né? Isso. Então aí o que acontece? As pessoas são fomentadas, né, nesse contexto a ter, e nem todo mundo vai ter. Nem todo mundo vai ter oportunidade, nem todo mundo vai conseguir as coisas. E aí isso gera frustração, gera uma série de coisas. Não estou fazendo defesa aqui de nada, só estou tentando fazer uma análise, né, do que leva a esse tipo de situação. E aí você tem um outro fenômeno que é atual, que é a questão das drogas também, que a gente não pode ignorar. Sim. Que não existia há 20, 30 anos atrás, não tinha essa massificação, né, da droga circulando de tal forma. Por que a pessoa procura a droga? Para ela justamente fugir das frustrações de não estar conseguindo responder para a sociedade aquilo que a sociedade almeja dela. Daí vem a frustração, a pessoa se leva para o mundo da droga. Aí ela se vicia, ela precisa sustentar aquilo. Como é que ela vai sustentar? Aí começa essa coisa do furto do celular, do furto daquilo outro, né? Um celular vale uma pedrinha de crack e por aí afora. Então parece que é um círculo, né? É uma coisa que alguém tem que sair de fora disso daí para poder enxergar e falar, opa. E a crença né? da impunidade também hoje parece que tem Também tem esse incentivado, detalhe. né? Quer dizer, hoje a gente vive uma situação aí, Cláudio, em que a Elaine está falando da impunidade, né? As cadeias estão lotadas, então acabam liberando mesmo. Quantas notícias a gente não ouve de pessoas que são presas, já tinham cometido X, Y, Z, mais não sei quantos furtos, e volta a cometer, ou seja... Então tem todo esse detalhe aí da sociedade. A sociedade não está preparada, na verdade, para lidar com isso. Ninguém parou para pensar ainda, né, nesse contexto, e não estão preparados para lidar com isso. Nem os governantes e nem nós, como seres que estamos inseridos nesse meio aí, nesse contexto. E aí, infelizmente. É interessante essa questão porque ela pega muitos ramos, né? E a gente está tentando achar ali qual é o primeiro ramo que deu partida disso tudo. A gente não vai saber nunca, porque para cada um de nós a visão é única. Então, todas as situações, elas auxiliam para ter chegado onde chegou. Todas. Então, é a questão moral, é a básica, é a primeira. Mas a falta de oportunidade, ela acentua bastante esse problema na sociedade. Porém, vamos dar oportunidades para todos. Todos vão absorver da mesma forma? Não. Então, essa não é a questão principal da situação. Nós temos visto uma grande acolhida para o consumismo, como você bem falou. Que adianta você mostrar para as pessoas que elas podem ter e não mostrar que elas podem ser? Esse é o ponto X. As pessoas estão preocupadas em mostrar o ter, mas ninguém ensinou que elas precisam mostrar o ser. Então, a gente precisa voltar a nossa visão para o ser. E isso se dá com educação, gente. Educação dentro dos lares. Educação melhor nas escolas. E nossas escolas estão em estado precário. E eu não estou falando da parte física tão somente. Eu estou falando do preparo dos educadores. O material humano está despreparado. Exatamente. Estão totalmente despreparados. A verdade é essa. Então, nós precisamos dar um break e começar de novo com cursos para os nossos educadores que são cheios de preconceitos, limitações e até incapacidade, muitas vezes, de conhecimento. Sem falar na ideologia, né? Que muitos deles acabam usando as escolas nas para pregar, escolas, né? Então, nós precisamos... realmente nessa base realmente um efeito cascata, porque assim, não se investiu na educação, né? Então, são baixos salários nos professores.
as pessoas que querem ter um padrão de vida material mais elevado acabam não se enveredando para o caminho do magistério, procuram outras profissões. E às vezes pessoas, aí quando você fala de pessoas até incapacitadas, a gente vê pessoas que acabam entrando no magistério simplesmente para poder manter um salário, ter um salário, né? E não fazem aquilo com aquele amor, com aquela dedicação. Então, assim, são uma série de fatores, né? Honestamente, eu não conto nem com o amor. Eu acho que deve ser vista como uma profissão, e como toda profissão precisa ter o dom, uma missão, obviamente. Né? É uma missão. Mas precisa ser capacitado. Tem principalmente com relação à educação. Então, a Kátia está falando da questão da educação, aí você voltando. Aonde, Cláudio, que você ia ouvir há 30 anos atrás que aluno agride professor, que aluno enfrenta o professor... Entendeu? Que pais batem professor. Que pais vão lá, inclusive, pais, defender o vão aluno. Tirar satisfação com o professor. Então, tudo isso é fruto dessa falta de compreensão das coisas que a gente está percebendo aí. Falta de valores, né? E aí a gente, na visão espírita, a gente fazendo um raciocínio dessa situação que o nosso planeta vive hoje de provas e expiações, a gente está passando por essa evolução planetária, a gente sabe a quantidade de espíritos menos evoluídos que estão reencarnando como uma oportunidade aí de realmente aprender e se melhorar e evoluir. Então, tem a ver também com esse fenômeno, né? Então, a gente tem aqui, como o Edson falou, a grande população em São Paulo, por exemplo, né? E nós já trazemos conosco essas inclinações, né? E aí a gente cai num meio onde... Que ajuda. Um meio que instiga, que acaba dando condições daquele espírito, ao invés de adquirir valores morais, desenvolver ainda mais aquelas suas más inclinações. Né? Quando se fala em violência, Edson, tem uma questão, aqueles que compreendem a doutrina mais pelo lado religioso, que não pelo filosófico e científico, diz o seguinte: é só você vibrar positivamente que o mal não vai te atingir, que o negativo não entrará na sua vida. É assim mesmo? Olha, Cláudio, eu acredito no seguinte: você vibra de acordo com as circunstâncias, tá certo? Então, achar que só o fato de você orar, por exemplo, né, vai te libertar do mal, é ser inocente demais, né? Você tem que ter atitudes. Então, ó, Deus me protege, então eu vou agora ficar distraidão aí no mundo. Tem até aquela música do Titãs, né? O acaso vai me defender enquanto eu estiver distraído, vai me proteger enquanto eu estiver distraído, né? Mas peraí, não é assim que funcionam as coisas. Você tem que olhar pelo seu lado também, tá certo? Olha, tem umas coisas, Cláudio, eu tive há tempos atrás um problema lá não é bem um problema, mas tive uma situação lá no Manuel Bento. Um desafio. De uma pessoa frequentadora lá, ou até voluntária, que teve o carro roubado lá, furtado lá na região. E ele ficou indignado, falou: poxa, a gente vem aqui trabalhar e no Manuel Bento e meu carro foi furtado. Mas peraí, você acha que a gente tem mentor que agora é guarda de... Flanelinha? Flanelinha, mentor flanelinha. Não existe isso. As pessoas têm que parar para pensar que elas têm que se cuidar, tá certo? Nós estamos vivendo num mundo, a realidade do mundo está aí e a gente tem que saber se proteger. Lógico. Se você tem boas energias, se você tem boas vibrações, a tendência é que você atraia para você pessoas que estejam na mesma sintonia. Mas não quer dizer que você também tem que sair por aí distraidão e esquecer de se cuidar, tá certo? Ó, sai do centro espírita. Quantas pessoas eu vejo saindo do espírita com o celular na mão? Andando e com o celular na mão. Ora, o que você está fazendo? Está pedindo, né? Pedindo para ser... dando oportunidade, né? É o horror que a gente chegou. A gente não pode ter a liberdade de andar com um aparelho eletrônico na mão por medo e insegurança. Então, mas infelizmente isso acontece, não é da nossa realidade. Agora, você ter a inocência de achar, porque você ora, porque você vai no centro espírita, porque você que você pode ficar distraído no mundo. Está imune. Não é assim que funciona. Se fosse santo, não estava encarnado, né, nesse momento. Porque a gente está encarnado aqui para viver com tudo isso, né? Aprender a tudo isso, né?
E a questão da sintonia vibratória não é uma oração que te coloca, é lógico que vai te sintonizar, vai te tirar de alguma situação, mas você se manter nessa boa vibração envolve muito mais do que... Cláudio, se fosse assim, o Manuel Bento é roubado direto lá. Né? São valores. O Manuel Bento é roubado direto, as pessoas entram, até ventilador já roubaram lá. Então, as pessoas não questionam como é que os espíritos deixam roubar o Manuel Bento. Porque não tem. Nós temos que cuidar da coisa material aqui. Os espíritos não têm nada a ver com isso. Tá certo? Se a gente não se cuidar... E contra o livre-arbítrio da pessoa fazer a coisa errada ou não, independe dos cuidados que a gente toma. Porque se a pessoa estiver motivada a cometer um crime, ela vai cometer, por mais que você tome os cuidados para que isso não ocorra com você. Não teve um caso que a gente viu até uns programas atrás, não sei se foi o ano passado, daquele centro espírita que os caras invadiram lá durante a reunião e assaltaram todo mundo que estava lá. Nossa. Fizeram um arrastão, né? Fizeram um arrastão dentro do centro espírita. Em Recife. Teve um outro caso aqui em São Paulo, do centro que estava acumulando lá as sacolinhas de Natal. Um dia antes de distribuir, entraram lá e levaram tudo. Quer dizer, então veja, os espíritos eles vão nos auxiliar nas questões espirituais. As questões materiais, Cláudio, é aprendizado nosso. Nós aqui responsabilidade temos que nossa, porque senão também a gente não se movimenta para mudar a situação. Entra na zona de conforto. Vou aqui rezar e vai resolver, ó. Beleza, não preciso fazer mais nada. Opa, peraí. Como não? Você está vivendo justamente para isso, para passar por essas intempéries e aprender com elas e tomar uma ação para que isso não ocorra, não só com você, mas com todos. E viver de forma preventiva também, né? Evitar certas situações, aí que tá o detalhe, né? E muita gente, somente as casas espíritas não tem essa questão não se cuida. Lá no Manuel Bento, por exemplo, eu como presidente, tem a responsabilidade das pessoas que estão indo lá, você concorda? Então nós colocamos câmera de vigilância, colocamos uma pessoa na portaria. Tem que ter esse cuidado. Só cuidando desse tipo de coisa, ué. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o assunto. Será que um espírito reencarna para ser um ladrão, por exemplo? Vamos saber dessa questão, até já. A gente está falando aí se um espírito pode reencarnar como ladrão, porque muita gente, mesmo sendo espírita, ele não entende essa questão da violência. Ele acha que existe o mal, que existe o espírito inferior, que é comparativo ao demônio, mas dentro das leis que o Espiritismo traz, principalmente lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, eles não conseguem encaixar o que nós estamos vivenciando e passando hoje com os conceitos que o Espiritismo vem abordando desde lá do final do século XIX. E para muitas pessoas não entendem como é que uma pessoa pode agir desta maneira. Será que é pré-programado isso? Onde que fica o livre-arbítrio? E aí, Elaine? Eu acredito, Cláudio, assim, a pessoa, né, a gente está falando no espírito encarnado, ele já traz dentro de si alguma crença de que, muitas vezes pelo próprio egoísmo, né, ele acredita de alguma forma que aquele meio, né, de subtrair coisas alheias é uma forma que para ele é merecedor daquilo, né? Então, eu mereço, né? A gente tem o valor do trabalho. Então, para comprar um celular, eu vou trabalhar para comprar meu celular. E são nossos valores. Então, outros acreditam, e até por aquilo que a gente falou, até pela situação do meio, que ainda não tem esse valor do trabalho, do respeito pelas coisas alheias, e se sente no direito de retirar, subtrair aquilo que não lhe pertence. Então, o espírito não reencarna para ser um ladrão, né? Ele tem dentro de si essas crenças, ou essas crenças foram desenvolvidas aqui durante ao longo da sua educação. Nós somos espíritos que estamos em processo de aprendizado, né? Entendi. Então, é uma forma que a pessoa se coloca, né? Mesmo que ele venha, a família consegue mudar isso. Se for esse é o papel principal da família e dos pais, quando a gente vê no próprio Evangelho, e no Livro dos Espíritos fala bem, quando fala que a paternidade é uma missão. Qual que é a missão dos pais? Colocar aquilo que falta para aquele espírito, né? Os valores que faltam para aquele espírito evoluir, e tirar aquilo que excede.
né? E os pais começam a ver os filhos desde criança, suas más inclinações, as suas tendências. E cabe aos pais ir moldando a criança, né? Então, a criança apareceu com um lápis que não pertence a ele, já explica, filho, esse lápis não é seu. A criança, isso é dentro de casa, comeu um pedaço de bolo que não era dele. Então, já vai sendo educado ali, porque a gente traz as nossas más inclinações, né? Então, reencarnou para ser bandido? A pessoa tem dentro de si essa má tendência e não foi educado adequadamente, encontrou o meio que propiciou o desenvolvimento daquela situação. Ele né? até pede como prova vir num meio que favoreça esse tipo de situação. Ele pede. Para ser testado, né? Para ser testado. Ele pode até pedir. Mas ele não pede porque ele quer falhar na prova. Ele pede justamente... É o teste, ele quer passar no teste. Exatamente. Então, veja, ninguém pede para nascer ladrão. Esse é o ponto. Outra coisa que você falou, né? A missão dos pais, enquanto responsável. Qual é a função da infância perante a visão espírita? Isso é muito importante. É justamente, como diriam os antigos, desentortar a madeira ali, né? Não é verdade? Sim, aquela música do Tchan, então, não é verdadeira, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Exatamente. Então, os filósofos do Tchan. Se a gente pega próprio ensinamento espírita, né, essas questões que a Elaine falou, por exemplo, a questão 208, da missão dos pais. Boa. Depois você tem a escolha das provas, que vai da 258 até a 273. Quer dizer, então ensinamento. Não é que colocam ele, como muita gente pensa, não, me colocaram aqui para passar. Ele que escolheu. A escolha das provas. Das provas, é isso mesmo. Entendeu? Então, veja, você fazer a pergunta aí se a pessoa nasce para ser ladrão, é a mesma coisa que perguntar se a pessoa nasce para se viciar em cigarro, em bebida, em droga. Cláudio, você vai imaginar alguém se planejando lá para ser ladrão? Não, olha. E o mentor ainda ajudando. Falou, não, meu filho, vamos fazer o seguinte, você vai te dar todas as condições. O Banco Central do Brasil. Todas as condições, nós vamos te proteger e te amparar lá para você ser um Sua ladrão. família vai morar do lado do banco. Do banco para você fazer um túnel, né? Não existe isso, tá certo? Como ninguém também reencarna, Cláudio, para ser violento, para ser, sabe... Que nem falaram assim, o Ritter reencarnou porque ele já tinha essa missão. Nada disso. Nada disso. É a oportunidade, as circunstâncias, são o meio, a influência, tudo isso que vai levando, né? É o orgulho em excesso. Mas quando vocês dizem influência do meio, é que o cara já é ruim. E o meio faz com que ele tem dentro de si aquele gene. Como você tem aqueles que reencarnam num determinado meio para mudar o meio. Eles ajudam a mudar o meio. Sim, e mudam. Tá certo? Pela influência que ele tem. Infelizmente tem essa questão.